prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 22 do nosso livro, estamos fazendo uma introdução geral às obras literárias, né? Fizemos de Mateus, Marcos e Lucas, e agora vamos fazer do Evangelho de João. Bom, primeiramente, o autor, capítulo 1. João era filho de Zebedeu, um pescador de boa situação, uma pessoa que possuía barcos, né? Ela tinha uma boa situação financeira, tá ok? Na década de 80, eu tive uma experiência que eu fui em Cachoeiro de Itapemirim, e lá eu fui dar estudo numa igreja, né? E que era uma igreja assim numa aldeia, uma igreja numa aldeia, e pessoas muito simples, você via que eram simples, e tinham pescadores, pessoas comuns que viviam de ir num barco trabalhar, mas tinham aquelas pessoas que eram donas de barcos, então eles ganhavam um bom dinheiro, porque eles pescavam lagosta e vendia, até hoje é um bom comércio naquela região. Então quem tinha barcos nesse período era uma pessoa, vamos dizer, de boa condição, né? Bom, prosseguindo, ainda na página 22, finalzinho da página 22, eu coloco: sua mãe Salomé, que pode ser irmã de Maria, mãe de Jesus. João cita que Jesus se recusou a ser feito rei pelo povo. Olha, esse Evangelho de João ele vai ter uma série de destaques, uma série de pontos assim que nós deveremos assim, ler com uma leitura especial, porque ele é diferente dos outros evangelhos. Nós estudamos que os outros evangelhos, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles contam histórias parecidas, né? Contam histórias parecidas. E João, até por ter escrito bem depois deles, foi escrito lá próximo do ano 90, então 30, 40 anos depois dos primeiros evangelhos, ele pôde selecionar qual história ele iria contar que os outros não tinham contado, né? Então, por isso, o Evangelho de João ele tem algumas características próprias, histórias que só ele conta. Bom, ele era judeu, ou seja, israelita, né? Nesse período, por que eles eram chamados de judeus? Porque existia a Judéia. Então, a geografia desse período do Novo Testamento já não é como a geografia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a princípio, quando Deus entregou as tribos, a tribo de Judá era uma tribo. Mas com o tempo, depois de Davi, surgiu, na verdade, um reino de Judá, quando houve a divisão das tribos. E esse reino de Judá, formado de Judá e Benjamim, vai formar a Judéia no Novo Testamento. Então, por isso, todos que nasciam na Judéia eram chamados judeu. Agora, o termo judeu, ele também é aplicado religiosamente, porque aí surge a religião, o judaísmo, né? Então, um brasileiro pode se tornar judeu, no sentido da religião, se ele começa a seguir o judaísmo. Bom, em segundo lugar, ele era um seguidor de João Batista. João Batista, como nós vamos ver, ele é uma pessoa assim, de grande destaque no Novo Testamento. Era estranho ele estar no deserto e não estar no templo trabalhando, mas nós sabemos qual era o motivo. O trabalho no templo estava muito corrompido. Ele era controlado por Herodes e pelos sacerdotes que agradavam a ele, né? Esses é que eram colocados em pontos estratégicos. Então, um homem correto como João Batista estava em dificuldade para trabalhar com aqueles homens, né? Bom, ele é irmão de Tiago. Eles vão aparecer diversas vezes no Novo Testamento, como Pedro, Tiago e João, aqueles que se destacavam, que estavam mais próximos de Jesus. E desses três, né, até Tiago e Pedro, João era o que estava mais próximo de Jesus. Por isso também ele até pôde contar a história, como, por exemplo, de Nicodemos,
Para ele ter conhecimento dessa história, foi algum dia que ele estava de madrugada dialogando com Jesus e vem Nicodemos questionar Jesus. Então João pôde testificar ele por ser também um amigo de Jesus. E é comum aos amigos eles ficarem conversando até de madrugada, né? E foi uma testemunha ocular. Essa parte aqui da testemunha ocular é interessante porque nós vamos encontrar não só no Evangelho, mas também nas epístolas. Vamos ler pelo menos um versículo desse aqui de João, capítulo 19, versículo 35, que diz o seguinte: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então, tanto as epístolas quanto o Evangelho de João, acredita-se, eles foram escritos lá nos anos 90. Então, João era o último dos apóstolos vivo. Então, a palavra dele era muito importante para a igreja. Então, por isso, ele escreve esse Evangelho e ele usa essa expressão, dizendo que ele foi uma testemunha ocular, ele viu. Se você quiser, anote aí também no seu livro, que eu não coloquei, mas na primeira epístola de João, capítulo 1, quando ele inicia essa epístola, ele então deixa bem claro essa vontade de mostrar para o povo: olha, o que eu estou falando para vocês, eu vi. Né? Então, essa testemunha ocular, isso era muito significativo, tá bom, para o povo, para aumentar a fé do povo. Bom, então, primeira epístola de João, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos para vocês. Diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Olha só o que ele diz, né? O que vimos, olha, eu vi, ok? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele está dizendo: ó, eu sou uma testemunha que eu vi, eu toquei. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos novamente. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos novamente, ó, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele, de novo, ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Então veja como ele inicia a sua epístola, falando diversas vezes que ele contemplou, que as mãos tocaram, que ele viu, que ele ouviu, né? Porque o Evangelho de João ele vai ter esse significado pela época que ele é escrito e porque, como eu disse antes, ele vai selecionar as histórias, né, de Jesus. E ele ainda vai terminar o seu Evangelho dizendo: olha, essas foram as histórias que eu relatei, mas muitas outras não foram contadas. Teve o primeiro grupo de evangelistas, agora ele escreve um evangelho com histórias diferentes, né? E ele ainda diz muitas outras histórias não foram contadas. Bom, o capítulo 2, agora na página 23 do livro, falar sobre o tema do livro, né? O tema do livro é o Verbo de Deus. E por que esse é um tema interessante? Para nós entendermos o significado de verbo, esse Verbo de Deus, nós temos que recorrer à história. Por quê? Porque nos dias do Novo Testamento, quando João está escrevendo esse Evangelho,
o tema verbo em grego logos era um tema muito debatido, porque esse tema os gregos diziam, né, que o logos era uma força, uma inteligência que organizou o universo e que mantinha o universo em ordem. Era isso que eles diziam. Então João, quando ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele é essa ideia que os gregos tiveram de um organizador do universo. Ele, como Deus eterno, ele é esse Logos. É claro que o termo Logos ele não era usado também só pelos gregos, vamos assim dizer, nos dias do Novo Testamento, né? A Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o grego, cerca de 230 anos antes de Cristo, ela traz em algumas partes do seu texto o termo logos, que é normalmente traduzido só por palavras, tá bom? Mas como João está falando da origem, então interpreta-se na história que João está falando na visão dos gregos, ok? Quem foi o originador do universo, o organizador e que mantém ele nessa ordem? É o Logos. No caso dele, de Jesus Cristo, é o Logos.